questão de número 55 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um disco de metal de massa m igual a 1,5 kg descreve uma circunferência de raio de 20 cm sobre uma mesa sem atrito, enquanto permanece ligada a um cilindro de massa de 2,5 kg, pendurado por um fio que passa por um furo no centro da mesa. Que velocidade do disco mantém o cilindro em repouso? Essa questão ela parece ser complicada e difícil, mas entenda o problema físico aqui. Nós temos dois pesos, um está pendurado e o outro está apoiado sobre uma mesa, e ambos estão conectados por um fio. O que está pendurado ele é mais pesado, 2,5 kg, enquanto que o outro pesa 1,5 kg. Então, a diferença aí é de 1 kg. Então, a que velocidade o peso menor deve girar em torno desse orifício, de modo que gere uma força centrípeta que equilibre a força-peso do disco maior que está pendurado, para que esse disco não desça e puxe o menorzinho que está apoiado sobre a mesa. Então, essa é a interpretação física que a gente tem que visualizar e entender. Então, vamos fazer aqui um diagrama de forças e tratando esse fio que liga os dois como sendo um único caminho no qual há a tendência de haver o movimento. Então, nós temos a força-peso do objeto maior, nós temos a velocidade desse disco mais leve, que ele está girando no sentido anti-horário, e nós temos a força centrípeta, que aponta para o centro desse movimento. Então, nesse eixo aí, que é o eixo do fio que liga os dois, nós temos a força centrípeta e a força-peso do objeto maior. Isso significa que a força resultante aí, ela tem que ser igual à força-peso, ou seja, a força centrípeta tem que ser igual à força-peso, de modo que mantenha esse sistema em equilíbrio. Isso só vai acontecer se a força centrípeta for igual à força-peso. E aí, o que é que ele quer? Qual é a velocidade do disco para manter essa condição de equilíbrio? Então, para que a força centrípeta iguale a força-peso do cilindro maior, então tem que haver uma velocidade aí mínima associada à rotação do disco menor para que isso ocorra. Então vamos abrir essa equação, já que a gente quer a variável velocidade. Então nós temos aí força centrípeta, que é a força resultante, é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. E aí nós temos ali a força-peso, que é a massa do objeto maior, vezes g, que é a da gravidade. Aqui a gente não precisa se preocupar com o peso do objeto menor, pois está num eixo diferente, podemos assim dizer, não está no mesmo eixo da tendência do movimento aqui, que é no sentido do prolongamento da linha. E essa força-peso do objeto menor está em equilíbrio com a força normal. Se você fizer ali a decomposição das forças, a força-peso do objeto menor está para baixo e a força normal está no sentido oposto à superfície de contato. Aí a força resultante aí será igual, força normal igual a força-peso. Como não há atrito, não entra essa questão do atrito, então você já desconsidera um monte de outras coisas que viria a complicar a questão. Então, ela se resume e se reduz a essas duas, por enquanto, a essas duas equações que você está vendo aí na sua tela. E a gente quer a velocidade de rotação desse objeto, velocidade linear, que faz esse objeto rotacionar. Então, o que é que a gente faz? Isola a variável que a gente quer. Como ela está ali no numerador elevado ao quadrado, todas as outras variáveis passam para o lado direito e o potencial também, em forma de raiz. Então, a velocidade desse disco, para manter o objeto mais pesado ali imóvel, ele nem desce nem sobe, depende aí da raiz da massa desse objeto, que está pendurado, vezes a aceleração da gravidade, vezes o raio desse disco que a gente tem sobre a massa. Então veja que a gente tem aí 4 constantes, que a massa dos dois objetos não vai mudar,
né? Porque a força centrípeta, assim, outra coisa que eu tenho que lembrar, né? Por que que a força centrípeta, a massa é do objeto menor e a força peso é do objeto maior, né? Porque lembre-se, a força centrípeta está sobre o objeto menor, então a massa aqui vai ser do objeto menor no lado da equação onde a gente relaciona a força centrípeta. E do outro lado a gente está analisando a força peso do objeto maior. Essas duas forças têm que estar em equilíbrio para que o sistema se mantenha estável, né? E o peso grande não desça arrastando o menor em direção ao buraco. Então, nós temos aí todas as grandezas envolvidas, substituindo os valores. A massa do objeto grande, 2,5 kg. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O raio, 20 centímetros. Então, aqui escrevo em termos de metros, 0,2 metros. Sobre a massa do objeto menor, 1,5 quilos. E tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, resolvendo essa expressão, nós temos aí que a velocidade mínima necessária para manter esse sistema nesse estado de equilíbrio que a gente acabou de descrever tem que ser de 1,81 metros. Ou cerca de 6,5 km por hora, né? 6,5 km por hora. Não é uma velocidade não tão grande assim, né? Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, né? Essa questão assusta, né? Parece que ser difícil, mas quando você faz uma visualização do problema físico, da física envolvida, ela se resume a uma coisa bem simplesinha, que é simplesmente força centrípeta igual a força peso, né? Então, ou seja, a força peso vai ser igual à força resultante, que é a centrípeta no fim dos casos. Apesar de ser uma questão de 2 estrelas, ela merecia aí um status de 1 estrela, mas talvez é por conta da complexidade, né? Da aparente complexidade que o sistema apresenta, né? Então você começa a quebrar a cabeça e vai começando a fazer umas contas bem doidas, achando que o problema é bem complexo, quando na verdade ele é bem simplesinho. Espero que tenham gostado e eu espero que tenha ajudado a vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você é novo, se inscreva no canal se quiser e se puder. E críticas, dúvidas e sugestões, deixem aí na caixa de comentários. Ou algum acréscimo que você queira fazer ou alguma pontuação aí. Se sinta-se à vontade e mantenha o respeito, obviamente, aí se houver algum tipo de discussão. Até a próxima questão.